Isso aqui é para quê? A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é uma alegria estarmos de volta nesta congregação, especialmente pelo privilégio que nós temos de poder adorar o nosso Deus, Deus que é digno de todo louvor, de toda adoração. O Deus o qual temos cantado nesta noite é o Deus de Abraão, o Pai da fé, assim sendo o nosso Pai. E nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade. E eu gostaria que os irmãos, no caso, eu acho que o texto vai ser colocado aí, mas quem quiser abrir suas Bíblias em Lucas, capítulo 16, nós vamos ler dos versos 19 ao 31. E eu gostaria que fizéssemos uma leitura responsiva. Eu leio um versículo, os irmãos lerão o seguinte. Lucas capítulo 16, dos versos 19 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar nesse instante, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, porque mais uma vez nos reunimos na Tua presença, com esse propósito tão glorioso de podermos louvar o Teu nome, prestar culto a Ti, que é o Deus Todo-Poderoso, portanto digno de adoração e louvor. E agora, quando continuaremos a Te adorar através da Tua palavra, nós rogamos a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Que o Senhor abra os nossos ouvidos e o nosso entendimento para que possamos receber a Tua palavra e que assim o nome do Senhor seja glorificado nesta noite. Conduze-nos ao temor de Ti mesmo, Senhor, que sejamos homens e mulheres e crianças que caminham neste mundo como peregrinos e forasteiros,
para que assim o teu nome seja glorificado. Fala conosco, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Certa vez, ao ouvirem a declaração do Senhor Jesus, que disse: é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, os discípulos então responderam: sendo assim, quem pode ser salvo? A pergunta dos discípulos demonstra que a questão da riqueza, ela não está necessariamente na quantidade de bens que nós possuímos, mas se o nosso coração está apegado a estes bens. Esse é o grande problema quando se fala de bens e de riqueza. Sendo assim, uma pessoa ela pode ser pobre, ter poucos bens e ainda ser uma pessoa avarenta, se ela estiver apegada a esses poucos bens que ela tem. E as Escrituras elas deixam claro que as riquezas elas devem ser utilizadas para a glória do Senhor Deus, e isso inclui o bem do nosso próximo, aquele que se encontra ao nosso lado em necessidade. A parábola do rico e Lázaro, ela descreve o resultado pecaminoso desta relação entre pessoas e riqueza. E este homem rico, ele não fez como o Senhor Jesus havia recomendado aqui no capítulo, mesmo no capítulo 16, ele conta a parábola também do administrador infiel. E no versículo 9 ele diz assim, olha: eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então essa parábola ela está conectada a esta outra parábola nesse sentido, e este homem rico da parábola com Lázaro, ele mostrou que ele não cumpriu aquilo que o Senhor Jesus ensinou aqui neste versículo 9, antes ele se apegou aos bens deste mundo, às riquezas, tornou-se uma pessoa avarenta, e então ele perdeu a grande bênção de atender, de assistir o seu próximo, que aqui no caso era Lázaro. Era Lázaro. Então, nesse texto o Senhor Jesus ele pinta um quadro vívido sobre a condição destes dois homens antes e depois da sua morte. E nós vamos ver nesta noite esse texto com o tema que aí está exposto, o rico e Lázaro, um grande contraste. Um grande contraste. Nós vamos tentar tirar desse texto pelo menos 3 verdades. Primeiro, o profundo contraste quanto à condição dos dois homens neste mundo. Em segundo lugar, nós vamos ver o profundo contraste quanto à condição dos dois homens após a morte. E finalmente nós vamos ver que o apego incondicional às Escrituras é a única garantia de que estaremos do lado certo do grande abismo que se formou entre os dois homens. Então, vamos ver, em primeiro lugar, o profundo contraste quanto à condição dos dois homens enquanto eles estavam aqui neste mundo. Primeiro vejamos o que diz a respeito do rico. E o primeiro contraste que nós encontramos aqui, aliás, entre os dois, no que diz respeito à condição social destes homens. O contraste quanto à sua condição social. O verso 19 ao 21, aqui nós vemos o relato sobre qual era a condição destes homens. O verso 19 diz assim: ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Verso 20 diz: havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele,
e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então, é muito claro nesse texto que esse é o aspecto que mais chama a atenção aqui. É o contraste social, sobre a condição social destes dois homens. E aqui eu me apresso para dizer que nós devemos nos resguardar de analisar essa questão pelo viés ideológico. Aliás, essa é uma questão que está muito presente hoje na sociedade. O Senhor Jesus, ele não tem aqui a intenção de estabelecer uma guerra entre ricos e pobres. Não é essa a questão aqui. Ele simplesmente, ele não tem o desejo de fazer isso, não é o propósito do Senhor fazer isso, mesmo porque quando nós olhamos as Escrituras, nós percebemos que muitos homens abastados, ricos, eles foram tementes ao Senhor Deus. Nós acabamos de cantar aqui a respeito de um deles, Abraão. Abraão foi um homem rico, no entanto, ele honrou o Senhor Deus com as suas riquezas. Nós poderíamos falar também de Davi, que aliás nós vamos ler daqui a pouco um texto sobre ele. Nós poderíamos falar daquele homem rico que participou do sepultamento do Senhor Jesus, que é José de Arimateia. Todos eles foram homens abastados, mas eles foram homens que temeram o Senhor. Então, primeiro nós vamos começar falando deste homem rico. O Senhor Jesus não apenas expõe o fato de ele ser rico, mas também descreve a sua aparência. Diz o verso 19: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Essa expressão regalar, está naquela também parábola daquele homem, Lucas, capítulo 12, aquele dos celeiros, quando ele diz que vai derrubar os seus celeiros, construir outros maiores para guardar os seus bens. Depois ele dirá à sua alma: come, bebe, regala-te. Então, era dessa forma que este homem vivia. Então, a forma da aparência deste homem dá a entender que ele era um homem riquíssimo. Ele tinha muitos bens. E nós poderíamos dizer que ele era um homem, no linguajar mais nosso, podre de rico. Ele era uma espécie de Bill Gates dos nossos dias, Elon Musk, gente dessa linha. Por outro lado, nós vemos aqui o texto se referindo a Lázaro. Diz aqui o verso 20, havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta dele. Então basta dizer que Lázaro era um mendigo, e ele vivia ali na porta do rico. Isso mostra que havia um contraste muito grande entre esses dois homens. É muito claro aqui no texto. Mas nós ressaltamos ainda um segundo contraste entre estes dois homens enquanto eles estavam aqui no mundo. É o contraste quanto à sua condição física. E eu, quando pensava nesse texto, eu fiz questão de ressaltar esse aspecto, porque a minha mente viajou para o Salmo 23, quando o salmista ali descreve a prosperidade dos ímpios, mostrando que eles, apesar de serem corruptos, homens corrompidos, que viravam as costas para Deus, eles prosperavam a si mesmos. E o salmista começa a descrever aqueles homens, diz que para eles não há preocupações, e o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. E o salmista segue ali o texto, no Salmo 73, descrevendo a condição daquele homem, um homem que é exatamente a descrição do que nós temos aqui, diz respeito ao nosso personagem, este homem rico. Ali o salmista diz que o corpo daquele homem era sadio e nédio. E quando você analisa essa expressão lá no texto original, você vai ver que isso tem a ver com algo que reluz, algo brilhante, que tem um aspecto lustroso, devido à sua gordura. Lembrando que na antiga aliança a gordura era sinônimo de prosperidade. E essa era a condição deste homem. Por outro lado,
ressaltando este aspecto físico, nós podemos dizer que Lázaro, ele tinha, diz o texto, que ele tinha o seu corpo coberto de chagas. Esse era o aspecto de Lázaro. Era alguém que só de você olhar para ele, você já queria se distanciar. Provavelmente ele era um homem mal cheiroso, devido também ao seu aspecto. Então, contrariamente ao rico, Lázaro, ele devia ter o seu corpo bem franzino, usando a nossa expressão, era alguém raquítico, porque, dada a sua condição. Mas eu ressalto um terceiro e último contraste, em relacionado a esses dois homens, que tem a ver com o usufruto dos bens deste mundo. Este é um outro contraste. Eu sei que todas essas questões estão relacionadas umas às outras, mas é muito interessante nós percebermos isso no texto. O rico, diz o texto, que ele desfrutava de tudo que era de bom e de melhor, porque só a descrição que é feita dele aqui, que ele vivia de uma forma esplêndida e regalada, ou seja, isso equivale a dizer que este homem, ele podia acessar a todos os bens que este mundo oferece sem nenhum problema. Isso quer dizer que para este homem comer, beber, vestir, ganhar dinheiro e ganhar inclusive o próprio mundo, não era nenhum problema. Almoçar e jantar nos melhores restaurantes não era o problema deste homem. Por outro lado, nós temos aqui a descrição de Lázaro, que por sua vez, ele tinha necessidade das questões mais básicas desta vida, que é o quê? Alimento. Essa não é a questão mais básica? Não é isso que nos faz nos manter vivos diariamente? Pois bem, Lázaro não tinha o que é básico, o que é necessário para a sua subsistência. Então, a condição de Lázaro deu a este homem a oportunidade de demonstrar que ele tinha um bom coração, mas ele se recusou a fazê-lo. Por todos estes motivos, nós acabamos de ver o profundo contraste no modo de vida destes dois homens, enquanto eles caminhavam aqui neste mundo. Em segundo lugar, eu gostaria que considerássemos o profundo contraste quanto à condição dos dois homens após a morte. Diz o texto no versículo 22, aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Uma breve menção sobre a partida destes dois homens. E após este acontecimento fatal, em que nós podemos diferenciar estes dois homens? E aqui eu também vou apresentar três contrastes. O primeiro dele, o contraste quanto ao lugar em que eles foram morar. Veja o que diz o verso 22. Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E aí o texto diz, morreu também o rico e foi sepultado. No verso 23 diz, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, estes lugares nós podemos dizer que eles são completamente distintos um do outro. Completamente distinto. Veja que, com relação a Lázaro, diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E aqui, essa expressão equivale a dizer que Lázaro foi levado para os céus. Ele foi para o céu. Ele foi para a companhia do seu Senhor. Por outro lado, nós vemos aqui o texto falando a respeito do rico. No final do verso 22 diz, morreu também o rico e foi sepultado. E essa expressão, sepultar,
ela está logo associada às primeiras, à expressão do verso 23, quando diz no inferno. Então, elas estão intimamente ligadas uma à outra. Mas, e aqui nós vemos o terrível contraste, um lugar de total prazer no seio de Abraão, ou no céu, e um lugar de tormento. Esse é o primeiro contraste que nós vemos nesse texto. O segundo contraste tem a ver com o tratamento dispensado a cada um destes homens. Eles foram recepcionados, ambos foram recepcionados. E nós vamos ver, apesar de não aparecer aqui com relação ao rico, mas nós vamos ver as escrituras, o que ela fala a respeito. O verso 22 diz, nós já vimos, aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico. O que nós vemos, como já falamos, é que Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, e ele esteve ali, foi levado pelos anjos, ele foi recepcionado pelos anjos do Senhor. Então, os anjos, eles dispensaram a Lázaro a melhor recepção que alguém poderia ter. E como já vimos, essa imagem de seio tem a ver com cuidado, com proteção, com aconchego. É algo parecido com aquilo que aconteceu com os discípulos do Senhor Jesus, quando eles estavam reunidos com ele naqueles últimos momentos, e diz lá o texto de João capítulo 13, verso 23, ora ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Esse é o autor do Evangelho de João, falando a respeito dele mesmo, era João que estava aconchegado ao seio, por assim dizer, do Senhor Jesus, ele estava ali próximo do Senhor, em plena segurança, porque ele estava ao lado do Deus que se encarnou, e é o Deus bendito. Por outro lado, diz a última parte do verso 22, que morreu também o rico e foi sepultado. E é interessante que aqui nós não vemos sequer a menção de quem sepultou este homem. Mas nós sabemos que esta expressão, sepultar ou sepultamento, no Antigo Testamento ela tem a ver com aquela expressão Seol, que aparece em vários textos do Antigo Testamento. E esse texto aparece especialmente no Salmo 49, verso 14, quando o salmista está falando a respeito do estultus ou do inepto. E ele diz o seguinte a respeito deste homem: como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, e a sepultura é o lugar em que habita. Então, nós percebemos que nesse texto dos Salmos, a morte ela é personificada. Diz lá que a morte é o seu pastor. E a morte é a única que recepciona os ímpios, porque o Salmo 49 está tratando dos ímpios, é a única que recepciona os ímpios ali. Por assim dizer, ela é aquela que dá as boas-vindas ao rico, aos ímpios. E no caso se aplica também aqui ao rico. E é interessante vermos também que tratamento dispensa Abraão a este homem. No versículo 25 do nosso texto, diz assim: disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Percebam aqui uma certa frieza de Abraão ao se dirigir a este homem, o ex-rico. E as palavras de Abraão não deixam nenhum resquício de esperança de que esse homem receberá algum benefício do Senhor Deus. Nada.
Então, diferente de Lázaro, que foi para o seio de Abraão, levado pelos anjos, o homem rico foi para o inferno e, por assim dizer, ele foi recepcionado pela própria morte. Mas o terceiro e último aspecto, o contraste que eu gostaria de ressaltar ainda nesse aspecto destes homens após a morte, tem a ver com o contraste quanto ao sofrimento eterno de um lado e o prazer eterno de outro. Vejam só que tem uma expressão que ela se repete aqui no texto, que é a expressão tormento. E ela é muito significativa aqui porque ela vai exatamente demonstrar o grau de sofrimento que este homem experimentou lá do outro lado. No versículo 23 diz assim: no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O versículo 24 diz assim: então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Por quê? Porque estou atormentado nesta chama. Veja aqui mais uma vez essa palavra. Mas no versículo 25, meus irmãos, ela também aparece, diz assim: disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. No versículo 28, a palavra aparece mais uma vez: porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Meus irmãos, toda essa ênfase nesta palavra, nesse texto, tem uma única intenção: de mostrar o grau de sofrimento que este homem agora está experimentando do outro lado daquele grande abismo. E é importante dizer que essa expressão ela tem uma conotação muito profunda, de maneira que dizer que uma pessoa está em tormento equivale a dizer que ela está sofrendo profundamente. É isso que nós descobrimos lá no original. Então, o sofrimento deste homem, ele é também retratado no seu desejo quando ele se dirige a Lázaro. Veja o que esse homem diz no versículo 24. Clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Meus irmãos, neste terrível tormento, este homem não está pedindo um copo de água, ele está pedindo uma ponta do dedo molhada em águas para refrescar-lhe a língua. Isso também denota o grau de sofrimento que esse homem se encontrava. E este aspecto demonstra para todos nós como os homens estão equivocados quando eles inadvertidamente eles dizem: olha, o inferno é aqui. Alguns com aquela sede de vingança no coração, né, dizem: olha, o fulano está fazendo mal, etc e tal, mas o inferno é aqui, ele vai pagar. Não, meus irmãos, não é aqui não. Esse texto deixa claro que o inferno não é aqui. Aqui você experimenta um pouco de sofrimento, algum grau de sofrimento, mas no inferno o sofrimento será intenso. Isso é que o texto está nos mostrando. E por mais que uma pessoa sofra neste mundo, ela jamais experimentará o grau de sofrimento que o inferno proporciona. E o próprio Senhor Jesus, lá em Marcos 9:44, ele nos diz que neste lugar não morre o verme e nem o fogo se apaga, dando a entender aqui não só a questão da intensidade, mas também de que ali há um sofrimento gradativo. É isso que o Senhor nos mostra.
Por outro lado, nós vemos a menção prazerosa com que Lázaro é tratado. Esse último contraste, lembre-se, nós estamos vendo a respeito da recepção que estes homens tiveram. E nós já vimos que esta expressão, que, com relação a Lázaro, quando diz que ele foi para o seio de Abraão, tem a ver com esta segurança que ele agora se encontra diante do seu Senhor, mas também tem a ver, o texto mostra a recepção que ele teve. Ele foi levado pelos anjos, ele foi ali para estar com o seu Senhor e desfrutar das benécias, das promessas que o Senhor havia feito para os seus por toda a eternidade. E diz o texto no verso 25, a última parte: agora, porém, aqui ele está consolado. Que palavra doce. Que palavra que você não pode expressar. Somente aqueles que forem para aquele lugar poderão experimentar o que esse texto está dizendo. Em outras palavras, ali Lázaro, consolado, ele está livre totalmente de todo o pecado e da influência do pecado em sua vida. Ele agora pode desfrutar de todas as promessas consoladoras que o Senhor Deus fez em sua palavra em relação aos seus escolhidos. Ele está consolado. Me apresso para o último ponto. E o nosso último ponto é o apego incondicional às Escrituras. É a única garantia de que estaremos do lado certo do grande abismo que se formou entre os dois homens. E aqui, meus irmãos, ainda que a avareza deste homem, a cobiça, o apego aos bens deste mundo, tenha sido um fator importante para a sua condenação, mas o aspecto mesmo preponderante para a sua condenação é que ele desprezou a palavra de Deus. E o texto nos mostra isso. Vejamos o que diz aqui o versículo 28. Porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui está o problema deste homem. Ele foi um desprezador da palavra de Deus por toda a sua vida. E o fato de ele viver a vida que viveu é a demonstração clara deste fato. Ele não deu ouvidos aqui a Moisés e os profetas, e essa expressão, quando ela aparece no Novo Testamento, tem a ver com toda a antiga aliança, todo o Antigo Testamento. Tudo aquilo que o Senhor Deus falou no Antigo Testamento tem a ver com essa expressão Moisés e os profetas, a palavra do Senhor Deus. E este homem, por meio da palavra de Deus, ele poderia ter aprendido com o salmista. Por exemplo, no Salmo 112, no versículo 9, veja o que diz o salmista neste Salmo 112, 9. Diz que o homem que teme ao Senhor, ele distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Olha, se este homem abastado tivesse lido algo desse tipo, na palavra de Deus, mas ele a desprezava. Então ele poderia ter aprendido com Davi. Olha aqui, um homem rico, um homem que não tinha nenhum problema financeiro, mas era um homem humilde. Ele no Salmo 40, no versículo 17, ele diz o seguinte: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus
meu. Olha como deve proceder um rico. Davi está nos ensinando. E este homem, se ele não fosse um desprezador da palavra de Deus, ele poderia ter aprendido isso com Davi. Então, consequentemente, em sua morte, o grande abismo da separação entre o céu e o inferno significou sua ruína final. Este abismo significa que não haverá nenhuma esperança de salvação para os que estiverem do lado de lá, ou seja, para os que estiverem no inferno. E Abraão deixa claro que de que forma alguém pode ser agradável aos olhos de Deus, mesmo tendo riqueza. Voltando ao verso 29, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele prossegue no seu relato. Esta é a forma. Moisés e os profetas. A palavra de Deus é o segredo para que nós sejamos instruídos e nos encontremos do lado certo do abismo. Aqueles que vivem deste mundo como se não houvesse amanhã, precisam atentar para estas palavras, porque um dia o Senhor Deus chamará todos os homens ao juízo. E aqui é interessante que este homem, ele faz um clamor aqui, na verdade, desde lá do início, do verso 23, ele vem clamando para que os mortos o ajudassem, né? E vocês sabem que existem seitas que acham que você pode clamar aos mortos e eles podem prestar alguma ajuda, né? Mas esse texto nos mostra que isso é falácia. E sabe por quê? Porque Lázaro, em vida, ele foi ressuscitado pelo Senhor Jesus. E ao invés de aquele episódio ser um grande testemunho para que os homens se achegassem ao Senhor Jesus, no entanto, lá em João capítulo 11, aliás, no capítulo 12, nós vamos ver que os homens procuraram matá-lo, depois que ele foi ressuscitado. Então, nem os mortos podem ajudar aqueles que estão em vidas obstinados contra o Senhor Deus. Sabe qual é o outro exemplo? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, ele foi à cruz e morreu por nós. E quantas pessoas o desprezam hoje? Isso quer dizer que essa história deste homem rico de dizer que se um morto ressuscitar e for lá com os vivos e pregar a palavra, eles vão se arrepender, isso não acontece, meus irmãos. E a verdade permanece. Aqui está a palavra do Senhor Deus. Prevalece essa verdade, o único meio estabelecido por Deus para a salvação de homens e mulheres é dar ouvido à palavra do Senhor Deus, a qual nos apresenta um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem está contando essa parábola? O Senhor da glória. E Ele está advertindo quanto ao inferno para aqueles que viram as costas para Ele. E no texto em questão, aqui, o Senhor está se referindo ao Antigo Testamento. Quanto a nós, Ele está se referindo a toda a sua palavra, o Antigo e o Novo Testamento. E foi o próprio Senhor Jesus quem nos ensinou. Em João capítulo 5, no versículo 39, Ele diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Você quer ser abençoado pela palavra de Deus? Você quer descobrir nela um Salvador que te dê segurança no dia do juízo? Volte-se para as Escrituras. Leia a palavra de Deus. Foi nas Escrituras que Lázaro encontrou o seu Salvador. E se você quiser ter certeza de que vai para o céu, obedeça a palavra do Senhor Deus. Faça como Lázaro, que não obstante ser um homem pobre, paupérrimo, mas ele era um homem temente a Deus. Eu gostaria de concluir nesta noite fazendo
algumas perguntas, e eu sei que algumas delas são incômodas, mas porém necessárias. Qual o personagem dessa parábola você representa? O rico ou Lázaro? E também admitindo o fato inevitável de que você mais cedo ou mais tarde vai partir deste mundo, de que lado você se encontraria daquele terrível abismo? Todos nós, enquanto estivermos em vida, nós precisamos responder estas perguntas. O grande contraste visto nesta noite, meus irmãos, entre a condição e o destino dos ímpios por um lado, e a condição e o destino dos justos por outro lado, é visto aqui, porque o Senhor Deus nos ama e Ele quer que nós estejamos do lado certo deste grande abismo. O Senhor Jesus, certa vez, se dirigindo a Marta, inclusive no contexto em que ela perde o seu irmão Lázaro, ele já tinha morrido, e ela está ali já de luto, chorando. O Senhor se aproxima de Marta e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele se volta para Marta e diz: crês isto? E aí eu posso aplicar tudo que vimos nesta noite, fazendo esta pergunta: você crê na palavra de Deus como o único meio de conduzi-lo ao Senhor Jesus Cristo, para que você tenha vida? Eu não lembro quem foi o homem que disse, mas é uma verdade que ficou na minha mente. Ele disse, com relação à fé: você quer um conceito de fé simples? É aceitar a palavra de Deus em seu coração de forma incondicional. E incondicional é sem questionamento. Essa é a palavra de Deus. É a palavra que deve ser o meu alimento diário, porque essa palavra vai nos conduzir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos dá esperança. Que o Senhor Jesus, irmãos, pela sua bondade, graça e misericórdia, possa aplicar esta palavra em nossos corações, que possamos encontrar consolo, e uma vez que estejamos revestidos da justiça do Senhor Jesus, nós possamos nos alegrar, porque temos a certeza de que naquele dia nós estaremos do lado certo daquele abismo. Nós seremos, assim como Lázaro, consolados pelo Deus grandioso. Vamos ficar de pé e orar neste momento, meus caros e queridos irmãos em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós rendemos graças a Ti pela Tua palavra. O Senhor faz uma distinção tão clara quanto aqueles que temem o Teu nome e os que não temem. É o que temos visto nesta noite. E o Senhor tem nos apontado o caminho para que possamos ter uma vida que glorifica o Teu nome, uma vida que possa ser vista e como uma recomendação daqueles que vão entrar nos céus naquele dia. Que possamos, Senhor, ser generosos, que os nossos corações não estejam envolvidos, Senhor, em avareza, em cobiça, mas que sejamos bondosos, sejamos como aquele que o Senhor mesmo recomenda em Tua palavra, lá em 1 Timóteo capítulo 6, que aqueles que têm recursos sejam generosos. Que o Senhor nos ajude a andar nos Teus caminhos, mas que tudo isso seja uma prova de que, antes de tudo, os nossos corações foram transformados pela graça do Senhor Jesus. E essa postura é simplesmente a expressão de um coração transformado. Ajuda-nos, portanto, para que façamos a Tua vontade e assim possamos ter o testemunho da nossa consciência
de que temos andado na tua presença e feito o que é agradável diante do Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Aplica aos nossos corações. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Eu devolvo a palavra para o nosso irmão